Acompanhe agora o 5º webinário da CONAR 2024. Curta e compartilhe. Nas instituições de pesquisa do país, saudamos a todas as pessoas envolvidas, interessadas e preocupadas também que cria-se de uma forma coletiva o próximo PNE, para 10 anos de articulação dos sistemas de educação no Brasil e agora caminhando também para o debate público no Congresso Nacional do Sistema Nacional de Educação, para que tenhamos a mais perfeita articulação entre SNE e PNE no país, como ainda não tivemos, a despeito de tanto esforço desde o século passado. Eu sou um homem branco, Luiz, uso óculos, tenho cabelos, na maior parte, brancos, tenho 76 anos, estou aqui nessa mediação de trabalho, como vocês têm visto nos encontros anteriores. Logo atrás de mim tem um banner simples, em que nós quisemos colocar nele, que está aqui, um logotipo da CONAI, né, das conferências que estão sendo realizadas, e assim serão até o final de janeiro, pelo país, conferências nacionais de educação, conferências de estados, conferências de municípios e de regiões. E também logotipo do próprio Ministério da Educação deste governo. Depois de 90 anos, amigos e amigas, de formulações dos pioneiros da educação que visaram um país justo, equânime nos direitos e, portanto, educado, os movimentos e a massa crítica de educadores e educadoras deram sequência à luta pela constituição de um sistema de educação solidário e em colaboração federativa, articulado pelos planos, suas metas de mudança e estratégias de alcance social. SNE, PNE se articulam neste momento histórico de união e reconstrução, e também os webinários realizados desde outubro caminham nessa direção. Vão até, provavelmente, fevereiro de 2024, na linha de formulação pública do contínuo trabalho realizado pelo Fórum Nacional de Educação, com apoio decidido da SASE-MEC, Secretaria de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino. Está em criação o Plano Nacional de Educação, que será traduzido em lei para mover a educação brasileira nos próximos 10 anos. O trabalho de reflexão dos convidados e das convidadas do webinário estimula o debate público e, principalmente, o trabalho das conferências de educação, há poucos dias nos municípios e regiões e logo nos estados, no Distrito Federal e a nível nacional, a CONAI. Nós agradecemos também as pessoas que buscam interagir com esse webinário. São pessoas de diferentes pontos do país, via de regra, nossos colegas e nossas colegas que educam, que trabalham pela educação. Saudamos com alegria colegas especialistas e gestores em educação hoje conosco. Professora Giovana Lunardi, professor Luiz Dourado e professor Marcos Vital. Nosso tema em debate hoje é acesso, qualidade, entre parênteses, ensino, pesquisa e extensão, avaliação e equidade na pós-graduação brasileira. A universidade não tem somente a obrigação de pensar sobre a tradição científica e tecnológica que ajudou a organizar
a sociedade até os anos de 1970, 1980, para colocar só um elemento não querendo ser exclusivo, mas a universidade também tem de pensar naquilo que se denominou technoscience, tecnociências interdisciplinares, pragmáticas e transversais. Como produzir a devida crítica científica e incluir nesse processo a educação básica, como valor e necessidade não só de debate, como de formulação de políticas. Essas são as nossas questões para vocês, já enviadas anteriormente para a reflexão de cada um, de cada uma. Gostaríamos de começar pela professora Giovana, se ela concorda, se vocês estão de acordo. A professora Giovana Mendonça Lunardi é presidenta da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, e é vice-presidenta da Associação Mundial de Pesquisa em Educação. Professora Giovana, por gentileza, a palavra é sua. Muito grato por estar conosco. Muito obrigada, professor Luiz. Um prazer imenso estar aqui com vocês, contribuir com esse debate a respeito das questões da pós-graduação. E fico feliz mais ainda por poder fazer essa discussão a partir da área da educação, que é a área que a ANPED tem trabalhado e discutido e ajudado a constituir a própria pós-graduação em educação no país, no debate sobre as políticas de avaliação e a própria política de pós-graduação em educação. Como o professor Luiz falou, eu sou professora Giovana Lunardi, eu sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, cabelo loiro, estou com o cabelo preso hoje num rabo de cavalo, estou com um batom vermelho, estou usando uma camiseta cinza com um cardigan vermelho, e estou numa sala de escritório. Atrás de mim tem uma cortina de persianas bege, e vou aproveitar esse momento também para poder utilizar alguns slides que eu tentarei, na medida do possível, fazer a audiodescrição devidamente do que vai acontecer, do que eu vou mostrar ao longo da apresentação. Bom, como o professor Luiz apontou, as questões que nós temos que debater hoje, né, que nos foi convidada a discutir hoje, elas são bem amplas, e nesse sentido eu optei por fazer um recorte a partir mesmo das reflexões que a gente tem acumulado na ANPED ao longo desse tempo de discussão. Para quem não sabe, a ANPED, a nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, é uma associação científica constituída no bojo de um conjunto de entidades científicas e que, desde a sua origem, tem discutido e debatido a questão da pós-graduação e se preocupado com a questão da pós-graduação. A ANPED tem um fórum, que é o Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação, e é nesse fórum que a gente tem constituído um conjunto de debates em torno da própria pós-graduação em educação no país. Eu escolhi trazer para vocês hoje aqui um recorte muito específico, com reflexões a partir da área da educação e trazendo um pouco o panorama da própria área da educação no que diz respeito à pós-graduação, e, com isso, algumas reflexões em torno especificamente de duas questões, que é a questão da avaliação e da equidade. Então, vou aproveitar e partilhar com vocês algumas questões relativas ao próprio tamanho da área e a forma como a área tem
se constituído dentro do grande campo que é as ciências humanas. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante de a gente partilhar é que, como área na CAPES e área de pesquisa no Brasil, a gente está diante de uma área que é bastante consolidada em termos de produção científica, em termos de programa de pós-graduação. A pesquisa em educação, ela cresceu muito. Vocês veem aí dentro do campo das ciências humanas, a área de educação é a maior área. A gente tem um número de titulados muito grandes do ponto de vista de mestres, então são 48.236 mestres titulados na área da educação, o que mostra o grande crescimento da área dos últimos tempos, né? O número de doutores também é imenso, o que também mostra a quantidade de doutores dentro da área, como vocês podem ver aí. Então, a gente tem 13.462 mil doutores titulados na área da educação, o que faz também a área ser uma das maiores do ponto de vista da titulação dentro das ciências humanas. Uhum. Professor, houve um corte. Não, eu só estava falando uma questão técnica aqui com o pessoal. Eu estou ouvindo um retorno, mas acho que ele já vai arrumar aqui. Então, o que é o campo de pesquisa na área da educação? Isso também é importante de a gente entender, porque muitas vezes a gente entende que a área da educação é grande, mas é importante entender também que a gente tem uma área que, ainda que não figure na área dos 10 maiores em termos de publicação, ela é um tema de muito destaque, ou seja, ela é o segundo maior grupo temático dentro da produção científica do país. E por que isso? Porque a gente tem uma produção científica na área da educação que não é exclusiva dos programas de pós-graduação em educação. A gente tem muitos pesquisadores das ciências humanas e de outras áreas que pesquisam na área temática da educação. Então, isso também é um marco importante para a gente entender os dilemas e até as possibilidades dentro do campo das ciências humanas e dentro do campo da pesquisa em pós-graduação, né? É um campo abrangente, como eu falei antes, a gente tem diferentes formas de ler isso, né? Tem diferentes formas de produção aí dentro da área temática da educação na produção científica brasileira. Essa é uma pesquisa muito boa, feita pelo CGE e que mostra essas diferentes nuvens aí temáticas de produção dentro da educação e que mostra também como é uma área temática na qual diferentes programas de pós-graduação produzem e o que nos permite entender aí também os desafios e os dilemas dessa produção, né? A gente tem diferentes formas de ler esse campo do ponto de vista das áreas de organização, poderíamos ler pelo CNPq e a partir das diferentes áreas temáticas organizadas, como a gente pode ler a própria divisão que a Amped faz, né? Que é essa organização aí de campos de fundamentos, de campos de estudo, de campos de políticas e de campos temáticos, né? Como eu falei antes, em termos de programa de pós-graduação, a gente tem uma área extremamente grande. Hoje a gente tem no campo da educação, aí como vocês podem ver, em torno de 4.000, só deixa eu puxar aqui a coisa que está 4.962 mil professores trabalhando dentro de programas de pós-graduação, o que mostra um campo bastante grande. Temos hoje envolvidos, né, esses são os últimos dados da última avaliação quadrienal, em torno de 16 mil pós-graduandos, entre doutorado e mestrados atuando na área da educação, né? E temos uma área com uma robusta, como eu falei antes, produção científica, né? A gente tem aí mais de 30 mil produtos na área da educação, com diferentes produções científicas, tanto bibliográfica, quanto técnica, quanto produção de artigos. Se vocês verem aí,
um grande volume de produção científica produzido nos programas de pós-graduação e pelos alunos de pós-graduação, professores de pós-graduação, enfim, todo esse grupo que hoje compõe a pós-graduação em educação no Brasil, né? Agora, o que é interessante perceber é que ainda, e aí eu já trago algumas questões para o nosso debate, Luiz, é que ainda que a área da pós-graduação em educação seja uma área robusta, seja uma área com grande produção, seja uma área com um grande número de alunos e professores atuantes, a gente ainda tem muito pouco desses professores titulados com doutorado e com mestrado, atuando diretamente na educação básica. Então, hoje, a gente tem aí mais de 2 milhões de professores na educação básica, e segundo o último dado do INEP, desses professores que estão atuando na educação básica, somente 24 mil são doutores e 86 mil professores são mestres. Então, essa já mostra um dos grandes desafios que a gente tem, que é como é que a gente faz para a área da educação conseguir também ampliar o número de professores, doutores e mestres atuando na própria educação básica, né? Além disso, eu trago para vocês 3 questões que, para nós, na ENPED, têm sido as grandes questões de debate para a gente discutir a questão da equidade na pós-graduação em educação. A primeira delas é a questão relativa à avaliação e o financiamento, depois a questão da excelência versus inclusão e, por fim, a questão do crescimento versus equidade. Avaliação e financiamento é um dilema histórico na pós-graduação em educação, na pós-graduação no Brasil, né? O nosso sistema de avaliação na pós-graduação, ele está articulado às políticas de financiamento. Isso gera um conjunto de questões que a gente precisa se debruçar no debate, né? O quanto esse atrelamento entre financiamento e avaliação, eles ajudam para dirimir e para avançar em um sistema cada vez mais igualitário, cada vez mais com equidade, ou o quanto isso também contribui para os processos de exclusão. Isso tem a ver também com a discussão a respeito da excelência e da inclusão, né? Quanto mais eu vou construindo critérios para definir o que é a excelência na pós-graduação, mais seletivo e mais desigual esse sistema vai se construindo. Então, como é que a gente lida com as propostas que são, inclusive, muitas vezes antagônicas dentro do próprio sistema, que é construir um sistema de excelência e construir políticas de ação afirmativa para a pós-graduação de maneira geral, para a pós-graduação em educação, enfim. E isso tem a ver com a última questão também que eu coloco para o debate, que é a questão do crescimento versus equidade, como é que a gente lida com essa questão do avanço da pós-graduação e, ao mesmo tempo, o enfrentamento dos processos de desigualdade que tem dentro do próprio sistema, né? E aí eu gostaria de partilhar com vocês, como eu falei, as reflexões da própria área da educação, e isso pode ser diferente em outras áreas, mas vou trazer para vocês alguns exemplos na questão da avaliação da excelência e da equidade na educação. Vejam, esse dado que eu trago para vocês é o dado da nossa coordenação diária da educação e é o resultado da avaliação quadrienal da área de educação de 2017, da última avaliação quadrienal, né? A gente tem, por esses números, como vocês podem ver aqui, uma amostra da radiografia do que é hoje a área de educação. Eu costumo dizer que a área de educação hoje é composta por 188 programas, tem mais programas hoje, né? Mas 188 programas que foram avaliados no último quadriênio, e a gente é uma área que tem um mar de programas nota 3, nota 4 e nota 5.
Então, é uma área consolidada, é uma área grande, mas a maioria dos seus programas é nota 3, nota 4 e nota 5. Quando a gente olha esses números, a gente já começa a ter algumas questões para o debate. Primeiro, por que a gente não consegue avançar em termos de programas de excelência na área da educação? Por que a gente ainda tem uma concentração de programas nota 4 e nota 5? Hoje, na área da educação, a gente tem somente 7 programas nota 4. E quando nós vamos olhar a região desses programas, a gente vê que esses programas estão concentrados na região sudeste e na região sul. Quando a gente olha aqui as notas, os programas nota 6, a gente continua vendo essa concentração, tendo apenas um programa nota 6 na região nordeste. Quando a gente vai ver os programas nota 5, essa concentração continua sendo maior na região sul, sudeste, e só na nota 4 é que os programas começam a ter maior presença na região norte, nordeste e centro-oeste. Isso diz muito sobre a questão das diferenças e das assimetrias regionais na pós-graduação no nosso país. Eu estou pegando uma área, que é a área da educação, que é uma área que tem uma história aí de programas de pós-graduação, programas com mais de 50 anos e que mostra ainda esta dificuldade que a própria área tem de lidar com as suas assimetrias, de lidar com as suas disparidades regionais. Então, esta é uma questão que eu acho que é fundamental de a gente trazer para o debate, que mostra o quanto as políticas para enfrentar a questão da equidade precisam levar em consideração essa questão das disparidades regionais. Um outro aspecto que eu gostaria de partilhar com vocês também diz respeito à diferença entre os programas acadêmicos e profissionais e também a concentração da avaliação de excelência. Claro, aqui a gente precisa levar em consideração que os programas profissionais, eles são muito recentes na área da educação. Então, isso, espero, tende a mudar, daqui para frente. No entanto, é importante a gente levar isso em consideração quando a gente pensa em políticas, porque se os programas profissionais são justo aqueles que absorvem os professores que estão na educação básica, que estão trabalhando, a gente vê que esses programas esses programas profissionais ainda são os que não são considerados com excelência, ou seja, estão longe de atingir a questão da excelência. Então, essa também é uma questão que a gente precisa trazer para o debate, para a gente ter a preocupação quando a gente vai pensar e quando a gente vai discutir a questão das políticas de pós-graduação no PNE e também no PNPG. Um outro dado que eu gostaria de partilhar com vocês é de uma pesquisa muito boa e desenvolvida pelo João Júnior e pela Ana Carolina Venturini, e que mostra a questão das políticas de ação afirmativa na pós-graduação, o caso das universidades públicas, e que traça diversos panoramas muito interessantes sobre a questão das políticas de ação afirmativa na pós-graduação. Eu escolhi trazer só esse gráfico por conta do nosso tempo também aqui, mas justo para fomentar o debate, porque eu acho que ele é muito ilustrativo dos desafios que a gente tem no que diz respeito à equidade. Quanto mais alta a nota dos programas e quanto mais forte a questão da excelência, menos aderência às políticas de ação afirmativa. Então, apenas 3% dos programas nota 7 tem políticas de ação afirmativa, enquanto que 40%, mais de 40% dos programas nota 4 tem políticas de ação afirmativa. Então, esses são alguns dos dilemas que eu gostaria de apresentar para vocês. Não temos muito tempo, Luiz? Acho que já estou aqui quase encerrando meu tempo.
que eu acho que são enormes desafios que a gente precisa trazer para a CONAI, para o debate que a gente vai ter na CONAI, para o PNPG, que a CAPES acabou de abrir aí formas de contribuição para o PNPG a partir da consulta pública, inclusive, mas também para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que a gente possa pensar juntos como é que a gente vai avançando do ponto de vista da avaliação da pós-graduação e, articulado a isso, como a gente pode construir um sistema nacional de pós-graduação que seja cada vez mais inclusivo e que consiga fazer com que a pós-graduação brasileira represente as cores e a cara do nosso país, né? Isso é um desafio ainda muito grande. A gente precisa enfrentar as questões das diferenças regionais, a gente precisa enfrentar as questões das assimetrias e a gente precisa enfrentar as questões das desigualdades de oportunidade que ainda afetam o acesso e a própria permanência dentro da pós-graduação, né? A área da educação, pela sua própria vocação, é uma área que tem desenvolvido diferentes políticas e debates em torno da questão das ações afirmativas, mas dentro dos debates que nós temos feito aqui no próprio GT do PNE, né, Luiz Dourado, a gente identifica os dados que a CAPES traz de acompanhamento do quanto é difícil, por exemplo, a própria permanência dentro da pós-graduação pela ausência de discussão dentro dos programas de mudança sobre a forma de entender as próprias práticas dentro da pós-graduação. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que fazer para construir políticas aí de pós-graduação que ajudem a alimentar essas dificuldades que a gente tem hoje dentro do sistema. Acho que é isso. Obrigada, Luiz. Depois eu fico aí com as questões para a gente poder debater. Muito obrigado, professora Giovana. Você fez muito bem em produzir um recorte, porque assim você objetivou questões que ficam centrais para o debate das conferências e para o debate de todas as pessoas da universidade e fora dela, preocupadas com também números. Foi ótimo você trazer, tá? dados muito úteis. Por quê? Porque, neste caso, os dados são diretamente ligados aos processos educacionais vividos dentro da universidade e dentro dos centros de pesquisa que levam necessariamente a pensar em políticas. Foi ótimo, então, você ter feito o recorte. Eu agradeço muito e gostaria de ouvir, então, Luiz Dourado. Luiz é professor titular emérito da Universidade Federal de Goiás, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Ao citá-lo, Luiz, eu não quero perder a ocasião de lembrar que você foi o nosso relator de uma política, tá? de diretrizes que são uma política da formação inicial e continuada de professores para o magistério da educação básica no país. E ela foi em 2015. Depois houve outra em 2019. Tá? Ao lembrar de você, lembrar que neste momento estamos relendo as duas. E relendo com muita atenção a de 2015, isso já está passando pelo CNE e por vários outros lugares da reflexão, com vistas a termos, oxalá, a outra, que não sejam tércios, né? A outra, aquela que virá, que seja claramente avanço. Avanço como em 2015 se pretendeu. Portanto, só queria lembrar, associar o seu nome, a sua palavra aqui, conosco, a esse trabalho que
quando estávamos juntos a realizar e você foi o nosso relator. Com você a palavra, Luiz, por favor. Muito obrigado, Luiz. Boa noite a todos e todas. Eu sou Luiz Dourado, um homem branco, cabelo e barba branca. Uso óculos e estou trajando uma camisa listrada de rosa e azul. Estou numa sala de trabalho com paredes na cor cinza que tem 2 quadros ao fundo. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, para participar desse ciclo de webinários, com esse tema que acho que da maior relevância: acesso, qualidade, avaliação e equidade na pós-graduação. Quero cumprimentar a professora Giovana Lunardi, presidente da AMPED, companheira de mudanças acadêmicas e afetivas, o professor Marcos Vital, do Colégio de Pró-Reitores da Andifes, e o companheiro Luiz Roberto Alves, que faz a mediação desse debate, com quem tive a oportunidade de partilhar atividades e proposições no Conselho Nacional de Educação. Luiz, inclusive, fez referência às diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada, cuja proposição do Fórum Nacional de Educação é pela revogação das resoluções 2 de 19, 1 de 20 e retomada da resolução 2 de 2015. Agradeço também à Luna Boechat Mendes pelos contatos e apoio logísticos e quero saudar a cada um de vocês que nos acompanham nesse webinário. Já me beneficiei da exposição da Giovana, e quero dizer que essa exposição ela se articula as questões que foram pontuadas, mas também as defesas históricas da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, onde estou presidente, ao Fórum Nacional de Educação, na condição de membro titular e partícipe da equipe de elaboração do documento de referência da CONAI, que foi coordenado pela querida Giovana Lunardi, e também por minhas andanças no Conselho Técnico Científico da Educação Básica e Conselho Superior da CAPES, e particularmente, no momento mais recente, a coordenação junto com a Débora Fogel, da UFRJ, do GT de Pós-Graduação em Educação Básica na proposta de Plano Nacional de Pós-Graduação. Obviamente que todas essas questões se articulam a uma trajetória de defesa e de construção com o Plano Nacional de Educação. Pensei a minha fala em alguns momentos, primeiro dela situando essas políticas, de que a trajetória das políticas de gestão no Brasil, incluindo seus processos de regulação, de avaliação, são sempre permeados por disputa de projetos, concepções acerca do papel do Estado, também sobre concepções sobre o planejamento ou até sua ausência, e sobre a relação entre os entes federados e suas obrigações constitucionais, certamente demarcada aí por uma interpenetração esfera pública e esfera privada, em detrimento do setor público. Mas ao longo da história do Brasil, e aí já foi destacado pelo Luiz também na sua fala inicial, nós tivemos um conjunto de iniciativas buscando dar mais organicidade às políticas educacionais, particularmente no campo do planejamento educacional, de uma perspectiva de Sistema Nacional de Educação, já desde a década de 30, com o Manifesto dos Pioneiros. Isso vai resultar num conjunto de lutas dos processos constituintes pela criação, pela instituição, melhor dizendo, do Plano Nacional de Educação ou de planos decenais na área educacional. Nessa trajetória política, questões como acesso, qualidade, avaliação e regulação se apresentam tensionadas, a própria Giovana trouxe essas questões aí. De maneira geral, tais processos têm por eixo uma concepção de educação ainda demarcada por uma pedagogia de resultados em detrimento de processos. É preciso, pois, avançar e consolidar tais processos relacionados à melhoria da qualidade da avaliação, bem como avançar em políticas que assegurem acesso com qualidade na educação básica e superior e, portanto, na pós-graduação. É preciso, pois, avançar para garantir o princípio constitucional do direito à educação. Então, vários esforços foram feitos e eu quero agora apenas recortar rapidamente para dizer que, dentre estes, eu destaco a aprovação do Plano Nacional de Educação 2014-2024, com as suas diretrizes, 20 metas e mais de uma centena de estratégias direcionadas à educação básica e à educação superior, incluindo a pós-graduação. Num cenário que sinalizava também para processos de descentralização, para a busca de criação de instâncias de pactuação, de um planejamento mais articulado, inclusive considerando os planos plurianuais, portanto,
o que significaria com a criação e instituição do Sistema Nacional de Educação, com a reorganização da educação nacional. Neste plano, né, nós tivemos duas metas muito diretamente ligadas à pós-graduação. Uma delas, quer dizer, pontuando mesmo a perspectiva de se garantir a ampliação do percentual de mestres e doutores no corpo docente, né, pontuando aí para 75%, e nós vamos ver que essa meta ela é atingida, mas é também marcada por desigualdades regionais e também pelas categorias administrativas das instituições de educação superior. Porque quando nós olhamos para o campo, para o sistema, nós vamos ver que são as instituições públicas que atingem esse percentual, o mesmo não ocorre na grande maioria das instituições privadas. Mas mesmo no caso dessa meta, que em tese foi alcançada, nós vamos vivenciar, sobretudo no pós-golpe, um processo de retração. Nós vamos ter uma diminuição no número de docentes na educação superior agravado. Isso vai se articular também a uma lógica do sistema em que há pouca absorção dos estudantes de pós-graduação pelas empresas, pela indústria e também pelo terceiro setor. Então, nós estamos aqui identificando uma perspectiva do exercício docente, colocando que há, sim, o cumprimento da meta no setor público, mas que o mesmo não se dá no setor privado, e que, mesmo assim, nós tivemos uma queda no percentual de docentes, né? Só para se ter uma ideia, foi uma queda histórica nessa perspectiva. A outra meta diz respeito a elevar o número de títulos com cursos de mestrado e doutorado concedidos no Brasil, de modo a se atingir 60 mil títulos de mestres e 25 mil títulos de doutores. Quer dizer, então, a titulação de mestrado nós atingimos desde 2017, né? Na verdade, a questão de doutorado, nós tivemos isso apenas em 2019, mas o que nós vamos observar é também uma queda, para a gente compreender que o processo político, a lógica e as dinâmicas das políticas interferem, né? E aí o Plano Nacional de Educação, ele vai, só para se ter uma ideia, em 2020, né, nós tivemos um recuo para 20 mil titulações de doutorado, patamar esse similar ao verificado em 2016. Isso mostra para a gente que em política educacional a proposição não é linear à materialização. Acho que são dois indicadores importantes, né? E nessa perspectiva, pegando sobretudo a questão de articulação, como é que essa pós-graduação pode se articular com a educação básica, que é uma questão que nos foi colocada, é importante chamar o papel da CAPES nesse sentido, a sua missão institucional, é a busca de uma estrutura sistêmica, um plano nacional de pós-graduação, em que, a partir de 2007, a CAPES passa a atuar também na educação básica. E nós vamos ter o terceiro PNPG, que foi de 2011 a 2020, né, sinalizando, entre outros objetivos, a busca dessa articulação entre a pós-graduação e a educação básica. No entanto, apesar disso, nós podemos colocar que, de maneira geral, tanto o PNE como o PNPG não se materializaram como previsto face aos retrocessos nas políticas de gestão da educação. Todos acompanharam a redução do número de titulados, a redução do número de bolsas na pós-graduação e tudo isso interferindo, quer dizer, num cenário, o que se desenha para a pós-graduação agora, como Giovana já destacou, a discussão do PNPG 2024-2028. Né? Então, situar esse contexto é fundamental e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o desafio político e institucional que nós temos quando estamos retomando a participação social, seja pela retomada do Fórum Nacional de Educação, seja pela CONAE, edição de 2024, cuja perspectiva né, tema central, Plano Nacional de Educação, decênio 2024-2034, política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Nós estamos vivendo no país agora um momento de discussão nas conferências municipais, intermunicipais, e teremos também as conferências estaduais. Em janeiro, né, nós teremos a etapa nacional. E qual é a perspectiva? É que a gente possa, de fato, construir um plano que seja garantidor de direitos, né? Quer dizer, que suas metas sejam estruturantes, visando garantir o direito à educação básica e superior com qualidade social. Nessa perspectiva, o plano deve ter, por centralidade, metas que digam respeito
especificamente aos enormes desafios atinentes à redução das desigualdades, à valorização das diversidades e à emergência ambiental. Quer dizer, são todas as questões aí que se articulam, né? E o PNE deve ser visto também como um instrumento para o enfrentamento, né, no sentido da garantia do direito à educação, mas também de combate às violências, ao agravamento da degradação dos biomas, etc. Então, aqui há toda uma lógica, isso está bastante expresso no documento de referência, que é a defesa do Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação, né, pensando em ações integradas, intersetoriais, em regime de colaboração interfederativa. Quer dizer, então, há aí uma sinalização de que os planos, aí são planos mesmo, porque nós estamos falando do plano nacional, mas vamos pensar nos planos estaduais, distritais e municipais, que precisam se articular a políticas de Estado para a educação. Não é? Quer dizer, então, é um reforço do poder público para consolidar as capacidades do Estado brasileiro, afirmando instrumentos de planejamento, em que nós temos a relação do plano com os planos plurianuais, com as diretrizes orçamentárias, com os orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? E, obviamente, com uma perspectiva de sistema em que a gente tenha uma articulação entre gestão democrática, financiamento público, instrumento de planejamento nas diversas esferas. Bom, mas pensando nessa sinalização, esse PNE deve ser entendido como epicentro das políticas educacionais e, obviamente, deve acolher o PNPG nas suas diretrizes, né? Quer dizer, não são dois planos que devem caminhar em paralelo, ao contrário, deve ter uma sinergia no sentido de que o Plano Nacional de Educação contemple o Plano Nacional de Pós-Graduação, né? E a CONAI defende o conceito de educação para uma cultura democrática, né? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque nós estamos aqui tematizando questões que são cruciais, e uma delas é a qualidade da educação, que foi uma boa provocação feita nesse debate, né? E a gente precisa destacar que esta qualidade, ela traduz concepções diferentes, ensino, de aprendizagem, de formação, não é? Isso quer dizer que não existe a qualidade da educação como um atributo intrínseco. Ela é e sempre será expressão e resultado de um conjunto de fatores de traduzir concepções, valores, prioridades e discursos. Não sei como é que está meu tempo, Luiz, posso... Mais uns 4 minutos. Então, vamos lá. Se quiser. Não, eu tenho mais coisas aqui. Então, eu acho que é importante, então, ressaltar essa ideia da qualidade de educação como esse fenômeno complexo, abrangente, que envolve as dimensões extra- e intrainstitucionais. Então, essa nossa discussão sobre a pós-graduação nos remete à apreensão de um conjunto de determinantes que interferem nesse processo, no âmbito das relações sociais mais amplas, e vão envolver questões macroestruturais, como concentração de renda, desigualdade social, educação como direito. Igualmente, envolve questões concernentes à análise dos sistemas, das instituições educativas, seus processos de organização e gestão, né, concatenado, articulado aí as condições de trabalho, gestão dinâmica formativa e curricular, né, envolvendo também questões atinentes à indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, profissionalização ao mercado e aos processos de trabalho. Então, acho que pensar a pós-graduação é pensá-la nessa acepção ampla, né, e particularmente, agora já para ir finalizando, pensando essa relação que foi uma provocação bastante importante, da relação da pós-graduação com a educação básica, eu quero trazer aqui as recomendações que fizemos no relatório que elaboramos para a CAPES, no sentido de pensar essa articulação e, portanto, a revitalização do papel da educação básica e a sua relação com a pós-graduação. Primeiro, assegurando a efetivação e consolidação de várias ações e programas direcionados à articulação entre pós-graduação e educação básica, visando a melhoria da educação nacional e equidade. Isso precisa, então, recompor o financiamento estável da própria CAPES, né? Estimular ações de fomentos voltadas para o fortalecimento da relação entre pós-graduação e sua diversidade, que implica, por exemplo, em consolidar o CTC da educação básica, da educação superior, desenvolver mecanismos mais articulados, indutores, fortalecer as diretorias, acompanhar, monitorar e avaliar programas e projetos, né? E dentre outras questões que poderíamos situar. Mas, então, é fundamental que, nesse construto, nós tenhamos o outro eixo que é fundante nessa fala, que é para romper
com as desigualdades e assimetrias, incluirmos, né, uma implementação de ações afirmativas que promovam a inclusão de grupos historicamente subrepresentados na educação brasileira como um todo e na pós-graduação. Giovana trouxe indicadores aqui muito importantes, notadamente a população negra, indígena, quilombola e a população com deficiência. Não se pode, portanto, descurar da necessidade de democratizar o acesso, né, dos segmentos menos favorecidos da sociedade, o que implica em uma política de interiorização da pós-graduação, a ser consolidada, né, garantindo aí uma articulação entre acesso, permanência e participação desses segmentos, quer dizer, da pós-graduação, numa perspectiva de políticas públicas de inclusão, né, e certamente passando aí pela garantia de articulação, um plano nacional de assistência estudantil. E nessa perspectiva, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão é princípio fundamental a ser promovido em nossas instituições. E é preciso, então, avançar na dinâmica da noção de qualidade, mas também na ambiência da regulação e, sobretudo, repensarmos o desenho de avaliação para uma perspectiva de avaliação diagnóstica, de uma avaliação formativa e, portanto, emancipatória. Muito obrigado, Luiz. Desculpa se me alonguei um pouquinho. O que eu só desejo destacar, como parte de um trabalho prazeroso para mim, é que Giovana e você adensam, né, aumentam em densidade as conexões. E você, especialmente agora, trabalha a questão do planejamento educacional brasileiro e cita um conjunto grande de conexões e de relações que têm de ser compreendidos, quer naquilo que avançamos, quer naquilo que também não fizemos, né, como sociedade, como país. Então, foi muito bom você ter tratado por essa ótica e depois mostrado agora, que me dá muito prazer, as novas preocupações do PNPG nessa conexão indispensável, o chamado superior com o chamado básico, ou seja, um processo educacional do Brasil em que a gente precisa superar todas as nomenclaturas que, porventura, criamos dentro de uma sociedade numa dimensão positivista, né, dura, rígida, para agora produzir articulações que sejam fecundas, né? Fecundas para a nossa sequência de vida como povo e como democracia. Foi muito bom, mas também eu me lembro de outros documentos de PNPGs em que a conversa sobre sobre a pós-graduação e a educação básica já tinha sido feita, né? Eu me lembro deles, eu gostava deles, né? Tive muito prazer em ler. Mas eu creio que vocês fazem avançar. Vocês fazem avançar numa perspectiva política, né? Isso é indispensável quando a gente está pensando políticas diferentes, políticas nesse grande sistema que buscamos construir. Sistema em profunda articulação, né? Porque, no fundo, o SNE, conforme a gente lê no documento de introdução ao nosso PNE 2014, a rigor, há duas articulações. Se o PNE é um articulador do SNE, o SNE também faz articulação. Então, os itens 12 e 13 daquela introdução mostra a dupla articulação, o que dá mais vigor, né? Mais vigor e dinâmica ao que está sendo criado coletivamente. Muito obrigado, Luiz. Eu gostaria de apresentar o professor Marcos. Marco, muito prazer estar conosco. Marcos Vital é pró-reitor da Universidade Federal de Roraima e vice-coordenador do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das nossas IFES. Muito obrigado, meu caro. Por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou um homem de 62 anos, pardo,
de cabelo, olhos castanhos, cabelos e barba branca. Uso óculos, uma armação cor marrom, em formato retangular, visto uma camisa branca, com listas finas, azul e amarela. Estou sentado na mesa de trabalho, numa cadeira preta, com fundo amarelo. Suposto, queria saudar o professor Luiz Alves, o professor Luiz Dourado, a professora Giovana, agradecer também à Luna pela organização desse evento e pelo convite ao COPROP, que pudesse aqui estar presente. Eu queria pedir para a Luna, por favor, fazer a minha projeção, porque eu tive problemas, eu não estou na minha sala nem no meu computador e tive problemas aqui técnicos para subir a apresentação. Luna, por favor. Então, aí, mais uma vez, agradecer e saudar o tema, acho que nós precisamos discutir, e escutando o professor Luiz e a professora Giovana, nós já vimos mesmo uma certa sinergia de pensamentos, e nós vamos apenas acrescentar aqui um pensamento, talvez, de gestores, mas que não vai para um caminho diferente do que foi falado pelos dois professores. Então, nós agradecemos e mais uma vez, essa oportunidade. O próximo, por favor. Então, esse tema, nós achamos muito pertinente. Esse é um tema que vemos discutindo bastante, né? O plano de pós-graduação mais que atrasado, e se a gente tem um plano, quando isso vai começar, a questão da avaliação também atrasando, os cursos que não conseguem, são aprovados, mas ainda não são liberados pelo excesso de problemas a serem analisados. Então, esses pontos que estão nesse tema são discutidos no COPROP, e no COPROP reúne os pró-reitores de todas as universidades federais, algumas com 2, outras até com 3 representantes, aquelas que já dividiram pesquisa, pós-graduação e inovação, além de 2 CEFEs. O próximo, por favor. Para tratar desse tema, nesse pouco tempo que nós temos, e nós entendemos o pouco tempo, eu achei que nós poderíamos falar de 5 pontos principais. Primeiro, equidade. Depois, um eixo, que aqui eu coloquei aqui, ensino médio, mas poderíamos chamar de educação básica, graduação, pós-graduação. Depois, a interdisciplinaridade. A condição docente na pós-graduação é uma questão bastante importante e que está diretamente relacionada com o avanço, com a evasão dos cursos, com a qualidade dos cursos, e também um eixo, mas não necessariamente nessa ordem, que é o produtivismo, a publicação e a inserção social, que são a base da avaliação da pós-graduação, mesmo com todas as modificações. Então, ainda a base é o produtivismo, e agora, com os novos instrumentos, a gente trabalha também com a inserção social. Só que a gente vai ver, né, nesse nosso pouco tempo, que em algum momento produtivismo e inserção social tomam caminhos opostos. Não se negando aqui a importância da ciência, de publicar e de se fazer ouvir em todos os recantos, inclusive internacionalmente. O próximo, por favor. Nós entendemos que essa palavra equidade é muito bem-vinda para tudo que se possa falar de avaliação, mas é preciso que a gente possa identificar cenários. Então, ultimamente, a gente fala muito em disparidades, a professora Giovana tocou com dados bem consistentes sobre as disparidades, as assimetrias regionais, e a gente vê isso, as assimetrias, como disparidades, mas a equidade, ela vai em outro caminho. É preciso que a equidade vá de encontro às disparidades para que a gente possa ter uma solução para as assimetrias. E quando a gente se fala em assimetria, é preciso que a gente pense em vários Brasis. Nós precisamos entender que, mesmo regionalmente, nós temos assimetrias. E aí nós temos assimetrias regionais e intra-regionais. Vocês terem uma ideia, quando se fala em políticas para a Amazônia, e aqui eu estou no extremo norte da Amazônia,
a gente fica muito apreensivo, porque eu vejo na Amazônia 4 Amazônias. E se fala da Amazônia como uma única Amazônia. Então, é preciso pensar nesta equidade para resolver estas assimetrias intrarregionais. Pacotes para regiões como um todo não resolve. Não resolve para a região norte, não resolve para a região nordeste, não resolve para a região centro-oeste, talvez resolva para a região sul ou sudeste. Então, é preciso que a gente trabalhe mais essas palavras, é preciso que se inclua a equidade como um ponto forte, focal, direcionador de questões de avaliação, principalmente para a pós-graduação. O próximo, por favor. Aí é um slide da CAPES, de uma palestra da professora Mercedes, numa audiência pública no Congresso Nacional. Então, a gente vê as ofertas desses 3 gráficos. Eu não sei se vocês estão vendo o apontador, porque como eu não estou como apresentador, mas a oferta de curso 5, né, onde eles estão localizados, o curso 6, onde eles estão localizados, e de curso 7, onde eles estão localizados. Então, o que a gente vê é uma evolução caminhando para o sul e sudeste. Então, os cursos 7, a professora Giovana apresentou dados na área de educação, mas ela se repete em todas as áreas. Então, é preciso uma política que resolva isso. Nós não precisamos ter uma meta, ou não precisamos ter só uma meta, de formar tantos doutores ou tantos mestres. É preciso entender aonde vão estar esses mestres e esses doutores. Não adianta povoar regiões de doutores e mestres e deixar outras regiões sem esses doutores e esses mestres. O que faz falta quando a gente fala que para um crescimento de um Brasil como um todo, mas um Brasil continental. O próximo, por favor. Ainda dados da professora Mercedes, numa de suas apresentações, ela mostra aí a formação de doutores por 100 mil habitantes. E aí, onde está apontando a seta, seria a média do Brasil. E os senhores podem ver que aqui embaixo está a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte. E acima da média do Brasil está a região sudeste e a região sul, brigando por quem é em primeiro lugar. É nesses dados que a gente deve se subsidiar para falar de equidade. São esses dados que a COFAP, quando apresenta os investimentos e os retornos desses investimentos, o quadro é exatamente esse mesmo. Qualquer quadro de investimento em educação, qualquer quadro de formação terá essa mesma sequência de região. Então, existe algo profundo, enraizado mesmo, que é essa questão das disparidades regionais e que precisam ser vistas de forma equânime. O próximo, por favor. E um outro dado também da professora Mercedes, mostrando que mesmo na época depois da pandemia, houve uma queda, mas se mantém o mesmo desenho. Então, em períodos normais ou em períodos epidêmicos, nós temos um perfil regional de desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, de formação de mestres e doutores. O próximo, por favor. Esse é um quadro também da professora Mercedes. Então, essa é uma questão que já está muito discutida e parte desses dados a gente tem levado para discutir com a CAPES. Então, o percentual de mestres e doutores da população ainda mais abaixo de países da OCDE. Mas não é isso que é importante, eu acho, o desenvolvimento de um país como um todo. Não que isso não seja importante. O importante é que o país se desenvolva como um todo. Desigualdades regionais, sociais, étnico-raciais, linguísticas e de gênero no acesso, na permanência e na conclusão da pós-graduação estricto sensu. A professora Giovana falou alguns dados aí de ações afirmativas. Agora, questão das bolsas, número de bolsas, redução de bolsas, questões linguísticas, questões históricas de colonização e do avanço da educação no ensino básico. Então, para estados novos, isso chega a um peso ainda maior.
e a falta de reconhecimento de direito presenciário para pós-graduação como um fator forte para a evasão. Aqui, nesses quadros em azul, seleção para entrada nos cursos de mestrado e doutorado afeta especialmente os grupos mais vulneráveis, né? E aí é o nível da seleção, é a proficiência no idioma, então afeta essas comunidades. Ofertas assimétricas de programas de alta qualidade, que é o que nós já falamos com essa tendência, essa regionalização. Baixa de fixação de docentes fora das metrópoles, esse é um problema sério. Há quantos anos não se tem vagas novas para fixar? E a gente precisa lembrar do crescimento, do nascimento da pós-graduação. Então, hoje, as universidades todas defasadas por falta de concurso, e se abrindo mais concursos, se formando mais doutores, para ser, talvez, professores de Uber. Concessão insuficiente e valor defasado das bolsas de estudo, já houve um aumento significativo, mas ele ainda continua defasado, e a gente também precisa acreditar que este é um fator que tem afastado. Nós temos um problema de evasão seríssimo na pós-graduação brasileira, nós temos um problema seríssimo de demanda para os cursos de pós-graduação em algumas áreas, evasão em maior proporção na área de engenharia, ciências exatas, então algumas áreas com evasão ainda maior, e dificuldade das instituições em lidar com necessidades específicas dos discentes. Maternidade, adoecimentos, necessidades especiais. Existe a lei, mas as instituições não têm como manter isso. É uma questão que precisa ser repensada. As pessoas com necessidades especiais, auditivas, visuais, como é que elas resolvem isso numa sala? São questões práticas de um dia a dia, que as políticas não podem esquecer. Dá o direito, mas não dá a condição. E aí isso fica com um problema institucional. E é preciso que isso seja tido como base. Se não tem condições, como é que se atende a população? O próximo, por favor. Aí é preciso ter uma aderência, e essa aderência é cobrada na avaliação dos cursos de pós-graduação, né, do ensino básico, que aí eu coloquei ensino médio, graduação e pós-graduação. É preciso haver essa aderência. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo uma evasão muito grande no ensino, nas escolas públicas do ensino médio. Essa evasão também é observada na graduação e também na pós-graduação. A questão também da qualidade do aluno que nós estamos recebendo na pós-graduação, em todo o Brasil. A qualidade que é formada, né? Alguns são até deformados em alguns cursos, porque tem cursos que não preparam, que não fazem essa relação. Não que todo aluno do ensino médio que chegou à graduação precisa chegar à pós-graduação. Mas se ele precisar, se ele quiser ir, que ele tenha a condição de fazê-lo. E essa falta de apoio, essa falta de atender essas demandas, essas assimetrias, é verificada na PENAS. A PENAS só foi construída, né, e agora a gente está tentando modificar uma ação também do COPROV, com a Associação Nacional de Pós-Graduação, para que a PENAS contemple os pós-graduandos. Porque é uma forma de fixar, uma forma de formar. Com aquela bolsa, ele não se sustenta, não se alimenta, não consegue comprar livros, não consegue sobreviver de uma forma digna. Então, essa atenção de políticas que precisam entender, as instituições também precisam entender que a pós-graduação faz parte da educação. Não é uma educação à parte. Ela faz parte da educação superior e precisa ser entendida pelas instituições como tal. E a gente vai falar num outro ponto de como os docentes ficam dentro dessa questão. Aqueles docentes que querem atuar na pós-graduação. O próximo, por favor. Aqui é essa palavra que é interdisciplinaridade. Como ela é falada, né? Como ela é escrita, ela fica bem em toda frase. O problema é fazer, o fazer interdisciplinar que é o problema.
O fazer interdisciplinar é o maior problema. E a gente sabe que a gente não vai resolver problemas ambientais, locais, se não tiver equipes interdisciplinares. E aí eu coloquei essa taça de vinho para dizer, é bíblico, não se coloca vinho novo em garrafa velha. Então, a gente não pode querer fazer interdisciplinaridade com projetos disciplinares, projetos pedagógicos disciplinares, puramente. Nós não podemos fazer interdisciplinaridade com concursos públicos para preenchimento de professores, quando existem vagas que não tocam, que não permitem, que não abordam a interdisciplinaridade. Não se pode fazer interdisciplinaridade sem equipe interdisciplinar. Então, é preciso que a gente procure caminhos de formar essas equipes, de trazer, de rever, à luz da contemporaneidade, a projetos pedagógicos e políticas que incentivem essa interdisciplinaridade para que a gente possa falar dela de uma forma mais abrangente, como aparece hoje em quase todos os documentos. O próximo, por favor. E aí a condição docente. Olha, o docente é a parte mais importante, eu acho, no contexto de uma pós-graduação. E o docente, em muitas das instituições federais, ele tem dificuldade, muitas. Nós temos um levantamento no próprio, eles têm dificuldade de contabilizar o ensino da pós-graduação no seu plano de trabalho docente. Principalmente aqueles que ainda estão como adjunto, caminhando para associado, e tem que dar aquela carga horária que a LDB exige, na graduação, como se a pós-graduação fosse dissociada. Um ensino superior dissociado. Então, o plano de trabalho docente, a carga administrativa de um professor que enfrenta a pós-graduação, que quer fazer pesquisa numa instituição pública, é preciso entender isso. Hoje nós temos um problema sério levado por COPROF, a falta de candidatos para coordenar programas de pós-graduação. E quem coordena o programa de pós-graduação é o docente permanente de um programa de pós-graduação. Então, nós precisamos dessas políticas que incentivem, porque 40% dos programas de pós-graduação do Brasil não tem gratificação para os coordenadores. E sabe onde estão esses 40%? Na região centro-oeste, sul, centro-oeste, nordeste e no norte. Então, isso também é disparidade regional, isso também é falta de equidade. E a outra questão é a remuneração. Hoje, um professor da universidade, se ele não da Universidade Federal, se ele só der aula dele de graduação, ele tem a mesma remuneração. Então, para que ele vai fazer este esforço de dar aula na pós-graduação, se não é remunerado, não é reconhecido como carga horária? Então, é preciso que ele tenha uma boa empatia pela causa, né? Eu digo que é bom que ele entenda a importância da pós-graduação, porque não existe políticas públicas de incentivo para que ele atue. Muito pelo contrário, se cobra dele a participação, a produção para que ele participe, mas não se incentiva essa ação. O próximo, por favor. Aqui é o periódico CAPES, que o Brasil gasta milhões de dólares, para pagar os periódicos CAPES. E a gente acha louvável, não é? É louvável termos o periódico CAPES com 264 milhões de acesso no ano 2022. É maravilhoso que a gente tenha, e a gente precisa incentivar que os nossos alunos consultem, que todos consultem. Mas nós temos um problema muito sério, que é a publicação que nós, professores, precisamos ter em revistas de bom qualidade. O próximo, por favor. Essas revistas, elas cobram fortunas para a publicação. Então, o Brasil gasta fortunas pelo periódico CAPES e nós temos que pagar para publicar e depois nós temos que pagar para ler o que nós publicamos. Então, é preciso, rápido, urgente, uma política de publicação.
Para que a gente... E aí, nesse caminho, vem as revistas predatórias. Revistas que cobram uma fortuna, mas você manda num dia, no outro dia já chegou o aceite. Na China, um trabalho lido que eu li ontem, três revistas, não lembro agora os nomes, mas posso colocar aqui daqui a pouco, não são mais contabilizadas. 3 grupos editoriais não são mais contabilizados, porque são revistas predatórias. Mas esse é o caminho que tem se procurado. Alguns procuram para ser no critério do produtivismo. Tem que publicar. Tem que publicar. Acabei de receber agora aqui, enquanto falava com vocês, o resultado preliminar da Bolsa de Pesquisador DT, que é em cima do produtivismo, principalmente. Então, chegamos também na questão do Qualis. O Qualis que foi um problema, ninguém compreende. Ninguém compreende os critérios que levam ao Qualis. Revistas que eram C, passaram para A1, sem nenhuma modificação. Então, a gente precisa ter instrumentos de avaliação que falem com o mundo. O mundo não entende o Qualis brasileiro. Mas a gente precisa manter isso. E depois, a gente precisa entender, para que se cumpra a missão da extensão, que é uma missão da universidade e que deve estar dentro da pós-graduação, nós precisamos dar respostas para as comunidades. Esta resposta para a comunidade é o que a CAPES chama de inserção social. E chega um momento que a gente precisa entender que faz inserção social é mais importante um Qualis ou uma resposta à comunidade. Então, é preciso que dê pesos diferentes para isso. Então, esses são pontos que precisam ser estudados. Precisam de ter uma política. O Brasil precisa ter uma política de incentivo. Que a gente não pague... Acaba nas instituições federais, nós pagamos dobrado, que a gente paga a assinatura do período da CAPES, do período CAPES, que a CAPES paga, o professor paga para publicar e depois ele tem que pagar para ler onde ele publicou, dependendo do houve acesso ou não tem acesso. Então, é preciso que a gente pense nessas políticas que vão ter realmente ações consequentes. O próximo, por favor. Aqui é de uma outra palestra da CAPES, mas não da mesma da professora Mercedes, onde ela fala sobre egresso, empregabilidade e aproximação com o setor produtivo não acadêmico. E a questão agora da inovação, nós temos um novo tripé na universidade, né? Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, o que é que ela chegou à conclusão? Absorção de doutores na carreira acadêmica versus proporção e velocidade de titulação. A velocidade de titulação é muito maior do que a absorção. E essa velocidade é regionalizada, como nós já falamos. Formação ofertada em curso de mestrado e doutorado versus aderência às necessidades do mercado de trabalho extra-acadêmico. É aquela questão que nós falamos antes, lá é preciso observar cenários. É preciso ter planos de curso contemporâneos que atendam às demandas locais. Senão, a gente está formando pessoas que estão longe do mercado. Não atendem o mercado e a universidade, para onde é o caminho do destino número 1 dos doutorandos e dos mestres que nós formamos, não consegue contratar. Então, nós estamos formando pessoas e não estamos fixando. Então, é preciso que a gente entenda se é importante acelerar essa formação, ou se é importante atender comunidade e melhorar a qualidade dos cursos, talvez. O setor industrial brasileiro anda ainda com pouca tradição no emprego de mestres e doutores para a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas. Então, uma pesquisa dizendo que o setor industrial no Brasil, quando contrata a base de suas contratações de mestres, doutores são estrangeiros. Então, a gente ainda não tem essa cultura. É preciso que alguém faça, o MCTI, promova algum tipo de ação. O próximo, por favor. Estou caminhando para o final, viu, professor? Estou no final. Então, o que a gente concluía é que é preciso um desenho de estratégias mais contextualizadas e equitativas para induzir uma efetiva melhoria na pós-graduação brasileira.
É preciso esse outro desenho. É preciso entender os cenários para construir a política. Não é construir a política para depois implantar nos cenários. Talvez a gente precisa melhorar essa conversa entre nós todos para que a gente possa ter, assim, um melhor resultado. O próximo, que eu acho que é o último, onde tem... Muito obrigado e realmente agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, professor Marcos. Foi um conjunto belo de elementos para as CONAIs, para o debate público sobre educação no Brasil. Eu quero agradecer muito a vocês. Sabe, Marcos, eu também agradeço, evidentemente, que vocês falam de diferentes lugares. Isso é muito bom, isso, para a gente que pensa em educação, não é? Ao contrário dos discursos, dos manifestos da cibercultura, ou da cyberculture, e dos manifestos da cibernética, nós não somos planetários sem sermos pessoas que pisam em algum lugar fixo, que ajuda a gente a construir discursos que vão se ampliando e se organizando num todo de país. Por isso, às vezes, a gente, quando faz plano de aula, ou cria um curso novo, com um currículo novo, inovador, a gente diz que em cada ato de criar curso, até mesmo de dar uma aula, está uma análise de Brasil, que o discurso cria essas relações. Então, Marcos, eu fiquei intrigado, educado para análise linguística semiótica, que é o meu caso. Eu fiquei bastante intrigado com o vinho na tacinha. E depois eu entendi bem o vinho na tacinha. E aí, mas eu quero dizer para você que, numa análise do seu discurso, eu agradeço muito a ele, e agradeço também você nos falar de Roraima, o seu texto, a sua reflexão, tem muito daquilo que você, usando uma linguagem mais nova, colocou, do vinho novo e o lugar velho onde colocar, porque isso lembra o discurso cristão de 2000 anos atrás, quando Jesus, o Cristo, também discute como é que você vai colocar um vinho novo em odres velhos. Então, o odre eu quero trazer para mostrar que o seu texto, a sua fala, tem nessa imagem, o seu texto tem muito da sua fala. Ou seja, você trabalha em torno de uma conexão, de conexões que poderiam ser diferentes, né? De ações que poderiam não ser aquelas que às vezes ocorrem e que não é produtiva, que não realiza o que melhor nós precisamos. Pois bem, então agradeço muito essas 3 reflexões que apoiam muito os debates que estão sendo feitos pelo país. E gostaria de voltar a vocês, muito provavelmente, para pensar alguma coisa a mais que desejem fazer e ir concluindo com as suas despedidas. Giovana, por gentileza, seguimos o mesmo caminho. Pois não. Professor Luiz, é somente agradecer a possibilidade de estar aqui, ouvir o professor Luiz Dourado, o professor Marcos Vital. Foi um prazer, acho que cada um de nós trouxe por diferentes entradas, né, reflexões sobre a importância desse momento de debate que a gente vai estar realizando no país inteiro. Acho que cada um foi apontando essas questões. Dourado traz aí o que a gente conseguiu constituir a partir do último PNE,
E o professor Marcos encerrou com uma bela reflexão, né, sobre como todas essas coisas estão articuladas aí, a questão do produtivismo, da forma como nacionalmente nós também temos lidado com essas pressões externas e com o nosso próprio jeito de entender a produção científica e a pós-graduação. Então, são muitos os desafios, do ponto de vista da área da educação. A gente está muito empenhado em fazer esse debate. A gente ainda teve, essa semana, a publicação de uma nova área de avaliação na CAPES, voltada, né, para a área dos programas profissionais da área da educação e vinculados à educação básica. Então, tudo isso é um momento de a gente ficar muito atento, né, e realmente ir atrás dessa articulação que o professor Dourado apontou e que só agora a gente começa a tentar desenhar com mais força, né? Então, que é a articulação entre a educação básica e a pós-graduação. Então, os desafios são enormes e eu espero mesmo que a gente possa incidir bem nesse debate em todas as conferências aí que vão acontecer e que vai culminar com a nossa conferência em final de janeiro. Então, é isso. Muito obrigada pelo prazer de estar aqui nessa noite discutindo com vocês. Obrigado, Giovana, por gentileza, Dourado. Eu também agradeço a oportunidade. Acho que são 3 falas que se articulam, né? E que nos coloca diante do desafio que de pensar a pós-graduação é pensar na educação como um todo, né? E isso tem inflexões, dadas as relações que são desiguais, e certamente, Marcos, elas não são apenas regionais, elas são intra-regionais, são intraestaduais, intramunicipais e, às vezes, intrainstitucionais, né? São grandes desafios aí colocados. Eu acho que, para nós, eu quero aqui frisar o que o documento de referência traz, que é a importância de instituir um sistema nacional de avaliação, de consolidar, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, em diálogo com o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Isso implica, por exemplo, em fortalecer CAPES, em fortalecer o INEP, e não em criar uma agência regulatória. Acho que isso aí já estou colocando um ponto de tensionamento, né? Garantir essas políticas de equalização, como nós falamos, né, pensando mesmo na superação dessas desigualdades, criando mecanismos de permanência. Isso implica assistência estudantil, no seu sentido mais amplo, não é? Não só as bolsas, mas um conjunto de outras condições, e especificamente, no caso da educação básica, estabelecer políticas para a educação básica com clara interface com a pós-graduação, garantindo gestão democrática, financiamento estável, né? Consolidar os conselhos, como eu já fiz referência, desenvolver mecanismos para que os investimentos em contribuições da pós-graduação se articulem à formação de professores da educação básica. Nós temos que entender essa conexão da pós-graduação com a educação básica e com a educação superior, né? Fomentar estudos e programas para o aprimoramento das atividades da CAPES, no seu sentido mais amplo, mas também com um olhar para essas demandas e essas assimetrias. É preciso políticas muito bem claramente delineadas, não é, que estejam articuladas às problemáticas das regiões e de grupos específicos. E, ao mesmo tempo, nós temos o desafio de ações de cooperação internacional, e podemos avançar nesse sentido. O PNPG sinaliza, né, inclusive no eixo sul-sul, não apenas nos eixos, né, tradicionais que a gente vem e deve fomentar e tudo mais. É preciso também, quer dizer, aprimorar a dinâmica avaliativa. É preciso rediscutir a avaliação para além de uma perspectiva, digamos, de resultados. Nós precisamos discutir processos numa perspectiva emancipatória e, obviamente, discutirmos, né, o conjunto de questões aí colocadas, e certamente queremos, por exemplo, universidades que sejam produtivas, mas estamos aqui de acordo que nós temos que romper com a lógica do produtivismo. São coisas absolutamente distintas, né? Então, penso que são questões aí fundamentais, né, que poderão contribuir para a indução, né, e para a melhoria da qualidade. A qualidade da pós-graduação não se dissocia da qualidade da educação básica, da qualidade da educação superior. Então, quanto mais articulado nós estivermos e conseguirmos avançar, né, nós poderemos certamente ter melhores
alternativas e perspectivas para a educação nacional. E aí podemos, inclusive, avançar consolidando o Observatório da Educação, trabalhando melhor no próprio censo da educação superior, os dados da pós-graduação. Hoje nós temos aí um tensionamento, há um esforço hoje do INEP e da CAPES nessa direção. Enfim, precisamos avançar para políticas de Estado da educação nacional. E esse momento da discussão do Plano Nacional de Educação, do Plano Nacional de Pós-Graduação, da ciência e tecnologia, deve nos colocar diante do desafio, não é, de pensarmos essas questões e de propormos ações que venham a superar esse cenário brasileiro marcado por desigualdades e assimetrias de toda ordem. Então, a garantia do direito social deve ser a pós-graduação, mas deve ser a garantia do direito social, a educação básica, a educação superior e certamente a pós-graduação. E a pós-graduação não pode se descurar da articulação ensino, pesquisa e extensão, como já foi aqui ressaltado, da perspectiva da inovação, e mesmo da indução, porque, como foi colocado pelo Marcos, nós temos um setor empresarial, né, quer dizer, que não tem uma tradição, né, na valorização dos seus quadros de mestres e doutores. Quer dizer, então, é preciso também um processo cultural de envolvimento aí do setor industrial brasileiro, no sentido de que a pós-graduação não seja apenas chamada, né, para legitimar um conjunto de questões, mas que eles possam, inclusive, contribuir no financiamento estável e adequado da pós-graduação e que a gente possa ter essa sinergia, sim, universidade e mundo do trabalho, né, não ficando refém, por então, somente da demanda do mercado de trabalho, mas numa relação com o mundo de trabalho. Isso tem a ver com o princípio constitucional de uma educação cidadã. Então, eu agradeço a oportunidade, cumprimento a SASE pelo evento realizado e foi uma alegria conhecer o professor Marcos, estar junto novamente com a Giovana e também com o Luiz. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Dourado. Tensionar também é preciso, né, Luiz? E sem esquecer que você, no meio da sua fala, disse alguma coisa que nós três reagimos, também professor Marcos e Giovana, que isto é, a pedagogia de resultados. É algo para a gente não esquecer desse todo analítico e crítico que a gente está construindo. Muito obrigado a você. Marcos, por favor. Agradecendo, professor Luiz, a oportunidade do COPROF estar aqui, e o que nós tentamos nesses minutos foi levantar alguns pontos que podem ser sugerindo reflexões sobre isso que a gente entende que precisa ser agilizado. Esses pontos já foram levados para o professor Esper, que foi o presidente da comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação, e a gente entende, como o professor Luiz falou, que as articulações são absolutamente necessárias e urgentes. São necessárias e urgentes. A gente não pode perder essa oportunidade na construção desses dois planos para fazer essas articulações ou para apontar como elas devem ser feitas. Nós, do COPROF, já estamos trabalhando com convênios Sul-Sul. Agora mesmo tem uma comitiva nossa lá, dos reitores, fazendo essa articulação. É preciso que a gente olhe ao redor para talvez as soluções dos nossos problemas estejam mais próximos de nós do que nós possamos imaginar. Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade de colocar o COPROF à disposição para outros momentos que vocês julgarem pertinente e necessário, e que vocês tenham entendido os pontos que eu tentei levantar de forma um tanto quanto decisivas, porque era pouco tempo para conversar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Luiz Dourado, muito obrigado, Marcos, colegas participantes deste encontro, deste webinário hoje. A mediação também fica plenamente solidária com as últimas intervenções de vocês e quer, como costumamos fazer, com muita alegria, agradecer aos trabalhadores, trabalhadoras da SASE, que no correr de toda a semana se organizam e trabalham a favor da organização dos webinários. Agradecer muitíssimo as nossas e os nossos tradutores de Libras,
nossos intérpretes destas noites boas de pensar a educação, e desejar a todos os e as colegas que têm estado conosco, que estiveram conosco de todos os pontos do país, uma bela noite, que a continuidade amplie, a quantidade dos debates amplie a CONAI, as CONAIs no sentido de termos ainda o campo do Estado, dos Estados e o campo da nacional, a fim de que esse debate, domínio público de pensar a educação cresça bastante entre nós. Muito boa noite, gratidão e bons tempos na sequência da nossa reflexão sobre a educação. Tchau para vocês, até breve. Alegria em ter estado com vocês hoje.